Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, estamos começando aqui pela nossa rede Aparecida de comunicação, o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre ansiedade. O que é? Tem tratamento? Como lidar com essa realidade? Daqui um pouquinho estará conosco o psicólogo, mestre em análise do comportamento e coach comportamental, Valdemir Eusébio. Aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade, a realidade da ansiedade. Mas não é só isso não. Teremos o nosso quadro Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você, por você, pedindo a Deus por você, sua casa e sua família, aquela saúde física e espiritual. A nossa produção preparou a matéria sobre essa realidade. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo sobre o tema de hoje com o Dr. Eusébio. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A ansiedade é considerada por especialistas como o mal dos tempos modernos. Ela é um transtorno mental que pode atrapalhar a vida social e a profissional. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre de ansiedade. E o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com este transtorno. A ansiedade é marcada por diversos sintomas. Os principais deles são dificuldades de concentração, problemas no sono e preocupação excessiva. Suar, tremer e gaguejar. Todos esses sentimentos ruins do ser humano ficam à flor da pele quando estamos sofrendo com ansiedade. E você, já passou por isso? Quem explica tudo pra gente no programa Saúde e Fé dessa semana é o psicólogo Valdemir Eusébio. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o psicólogo Valdemir Eusébio, mestre em análise do comportamento e coach comportamental. Aceitou nosso convite para falar de um tema muito intrigante que precisamos de informações: ansiedade, transtorno de ansiedade. Doutor, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Eu agradeço, a honra também é minha, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ô, doutor, o brasileiro, ele está ficando cada vez mais ansioso, já nasce ansioso, como é que é isso, doutor? Olha, por questões culturais, a gente tem cada vez mais frequente, e também pelas questões do dia a dia, o mundo em que vivemos, a ansiedade se tornando um grande problema. Há muitos especialistas que já chamam a ansiedade como o mal do século. Olha só. Então, a ansiedade está, assim, cada vez mais presente na cultura brasileira, sobretudo no mundo. Doutor, a gente sabe que a pessoa fica essa ansiedade, fica ansiosa, mas o que é uma ansiedade? Como é que a gente pode, assim, trabalhar num termo de definição, doutor? Bom, a ansiedade é caracterizada pela antecipação de eventos futuros. Então, falando de maneira bem simplória aqui, para até quem está em casa conseguir entender, acompanhar conosco, a pessoa que sofre de ansiedade, ela tende a antecipar eventos do futuro na forma dela de pensar e de se comportar. Entendi. Então, o ansioso, ele está sempre imaginando como seria uma determinada situação. Em geral, ele visualiza uma questão de dificuldade. Então, de repente, é uma prova que vai ser feita na escola, na universidade, uma situação no trabalho, uma reunião em que ele precisa se comportar de uma determinada forma. Então, o ansioso tende a antecipar as situações futuras e sofrer com ela. Isso, ele sofre por antecipação. Isso, né? Exatamente. E ele faz isso de uma maneira... É espontâneo? Ele calcula isso ou já nasce com ele isso, doutor? Bom, quando a gente fala de ansiedade, tem dois âmbitos que eu acredito ser muito importantes serem Claro, analisados aqui. O primeiro tem a ver com o funcionamento do nosso corpo, uma questão mesmo do nosso organismo. Tá? A ansiedade tem um fator que está ligado à nossa biologia. Um outro fator é a história de vida. Então, a pessoa que está sujeita a situações de ansiedade desde a infância vai carregar isso para o resto da vida. Então, isso não quer dizer que todo ansioso passou por um determinado problema na infância, mas na história de vida a ansiedade também pode ser desencadeada. Doutor Eusébio, a gente está aqui
no Brasil, problemas financeiros. A gente está vivendo uma crise financeira muito grande, muita corrupção, enfim, a gente está vendo todo esse quadro político, econômico, financeiro do nosso país. Crise na Previdência, tudo isso mexe, né? Cria um clima até mesmo de incerteza, de inseguranças. Isso é prato feito, prato cheio para o ansioso? Sim, se formos pegar, por exemplo, a questão da aposentadoria. Vamos imaginar hoje aquela pessoa que tem toda uma vida estruturada e que hoje pensa, por exemplo, na possibilidade de não se aposentar. Ela começa a antecipar esse sofrimento. Como é que vai ser minha vida? Se eu não conseguir aposentar, qual vai ser minha fonte de renda? Como eu vou me virar? Eu não consigo mais trabalhar. Então, a pessoa já tende a antecipar essa situação futura, que às vezes tem baixa ou nula probabilidade de acontecer. Entendi. Porque a ansiedade, num nível que, vamos dizer assim, que é saudável, que é funcional, nos coloca em alerta, nos faz agir e buscar soluções em determinadas situações. Essa é a ansiedade que todos nós temos. Diante de uma situação de preocupação, a gente age. O problema do ansioso e da ansiedade patológica, ou seja, do ansioso doente, é antecipar situações futuras e sofrer de forma paralisante, muitas vezes. Essa situação, eu vou insistir um pouquinho nessa situação do Brasil, porque a gente está vivendo tudo isso, e nós aqui já abordamos várias situações como essas. Agora, a pessoa, por exemplo, assim, doutor, ela sabe que tem um batalhão de desempregados. Ela se sente ameaçada, ela está trabalhando, se sente ameaçada também no emprego dela, por N situações, enfim. Então já vive uma situação de ansiedade, meu Deus do céu, pode acontecer comigo, será que amanhã eu não vou ser mandado embora? E todo dia vive esta pressão interior, essa cobrança interior e essa neura interior, e isso pode gerar também outros quadros patológicos de ansiedade e outros transtornos, doutor Valdemir? Sim, com certeza. Eu vejo isso, inclusive, dentro da minha prática clínica, dentro do consultório, pessoas que vão chegar e que trazem na ansiedade outras doenças, outras comorbidades, que a gente assim vai chamar. Então, a pessoa que muitas vezes está ansiosa, ela pode também estar sofrendo de depressão. Ou ela pode ter uma depressão lá na frente. E isso se deve às preocupações que ela traz. Eu, atualmente, tenho atendido uma pessoa que se encaixa perfeitamente nesse exemplo que você deu. Ela tem uma preocupação demasiada com o ambiente de trabalho, ela chega em casa e não consegue relaxar, não consegue aproveitar a família, não consegue aproveitar a vida pessoal. Se cobra muito. E acaba se retraindo. E aí o convívio diário acaba se tornando algo muito ruim. Agora, essa cobrança, essa pressão toda, essa ansiedade, ela é somatizada em algum tipo de doença, até mesmo física? Porque a depressão é uma doença física, a gente sabe, neurológica física, mas outros tipos de complicações físicas por causa dessa somatização total, doutor? Sim, sim. E aí nós temos as doenças psicossomáticas. E aí essa pessoa pode ter, por exemplo, uma somatização em forma de doenças de pele, como é o caso da psoríase. Ela pode ter doenças estomacais, como é o caso de uma gastrite, até mesmo uma úlcera. Então, nós temos, sim, as doenças psicossomáticas que podem ser desencadeadas de fatores como estresse e como ansiedade. A gente ouve falar também de toque e outras crises de ansiedade. Isso faz parte do conjunto da obra do termo ansiedade? Sim, é muito interessante você trazer essa questão do toque, porque quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de um conjunto, na verdade, tipos de ansiedade. Então, o toque é uma delas. Mas nós temos, por exemplo, as fobias, nós temos os transtornos relacionados a estresse pós-traumático, nós temos vários tipos. Na verdade, a gente classifica em 6 tipos de ansiedade. Então, a gente tem fobia, a gente tem o toque, a gente tem o estresse pós-traumático, são vários os modelos. E tudo isso faz parte dessa uma pessoa pode ter os 6 ao mesmo tempo, uma coisa vai migrando para outra, vai aprofundando, vai entrando num abismo nesse ciclo vicioso, doutor? Não é comum alguém ter os 6 principais tipos de ansiedade. Não é comum. Em geral, a pessoa se acentua num toque, por exemplo, e aí é submetida a um tratamento, e pode ser que ela tenha uma outra comorbidade. Mas não é fácil, não é comum alguém ficar transitando entre esses tipos de ansiedade. O senhor citou que um dos tipos de ansiedade, né, desses transtornos, é a fobia.
O que é fobia? É esse medo exagerado, medo de sair de casa, medo de conversar, medo de abrir a porta? E o que é, doutor? Então, a fobia, ela é mais que o medo. Porque o medo, assim como uma certa medida de ansiedade, é funcional para a nossa vida. Porque a gente tem que se cuidar, enfim, quando vai sair de casa, tem que ter aquele sinal de alerta, né? Isso. Como, por exemplo, ao sair de casa, eu posso ter o medo de ser assaltado. Exato. Mas o medo, esse medo de ser assaltado, ele não pode me paralisar. Não pode impedir que eu saia de casa. A partir do momento que esse medo te paralisa e te faz não sair de casa, aí a gente já pode pensar, claro, precisa ser diagnosticado e analisado muito bem, mas pode ser uma fobia. E o problema da fobia é justamente esse, paralisação diante de uma percepção de medo. Porque muitas vezes esse medo não existe na realidade. É alguém que olha, por exemplo, para um gato e vê um leão. Isso é a fobia. Então a gente precisa trabalhar, inclusive, nessa percepção de medo que essa pessoa tem. A pessoa ansiosa, doutor, ela fica assim mais ofegante, a sudorese se manifesta muito mais? Como é que é a rotina, o comportamento diário dessa pessoa? Sim, ela costuma ter dores. Do ponto de vista de sintomas físicos, a gente tem, né, a sudorese, a gente tem dores pelo corpo. Do ponto de vista de sintomas mentais, a gente tem pensamentos, que são pensamentos que nós chamamos de sabotadores, né, ou crenças irracionais, como tecnicamente a gente costuma chamar. E, além dos sintomas físicos e mentais, a gente tem os sintomas psicossomáticos, como a gente acabou de falar aqui, que podem ser as doenças de pele, do estômago e por aí vai. Agora, uma pessoa ansiosa, ela vai desembocar aonde? Ela vai assim compensar, essa é a palavra que eu queria usar, compensar. Uma pessoa, porque tem muita gente que fica nessa ansiedade e vai desembocar, por exemplo, não pode ver uma comida na frente, vai sempre estar abrindo a geladeira, quer comer, etc. Ou vai fumar, ou vai beber. Isso, aonde que leva o desencadear-se de uma ansiedade, doutor? Então, aí nós entramos já numa subespecialidade da ansiedade, como a gente falou, se assim eu posso chamar, claro. Como, por exemplo, o toque. Dentro do toque, a gente tem um comportamento que é obsessivo compulsivo, por isso toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E aí essa ansiedade pode levar a uma compulsão. Né? E essa compulsão, na verdade, é um comportamento que essa pessoa tem com o propósito de afastar uma determinada situação de sofrimento. Então, o que ela vai fazer para afastar esse pensamento de ansiedade que ela tem, essa situação, esse desconforto? Ela pode, por exemplo, descontar ou compensar na comida, entendi, nas compras, né? Na pornografia. Jogos, pornografia. Exatamente. Ela vai buscar compensação e, na verdade, é uma compensação equivocada, né? Porque em lugar de buscar uma solução, ela está se afundando em outras realidades, doutora. Isso, na verdade, é uma busca por uma recompensa emocional. Entendi. E essa busca pela recompensa emocional pode ser um sentimento de alívio, sentimento de segurança. Esse é o tipo de recompensa que o compulsivo busca. Porém, existem os prejuízos. Ele vai ter, sim, uma recompensa de curto prazo, ele pode se sentir aliviado depois de um comportamento compulsivo, mas aí nós vamos ter os prejuízos na vida, né? Valdemir, o fato da pessoa ser ansiosa e ela pode desencadear nesses fatores assim, como é que eu posso cortar a corrente dessa ansiedade? É cognitivo? Eu comando? É o meu cérebro? Eu tenho que dar ordem para o meu cérebro para parar com essa ansiedade ou tem que ir um tratamento até mais sério que isso? Muito bom você me fazer essa pergunta, porque esse é exatamente o desafio de nós psicólogos. No campo da psicologia, sobretudo da psicoterapia, o nosso trabalho está muito voltado a identificar na história de vida dessa pessoa quais foram as exposições que ela teve na vida que produziram esse tipo de crença, de pensamento sabotador em relação a, por exemplo, compensar um mal-estar, comendo demais, ou comprando demais, ou jogando demais. Então, esse é o desafio que nós temos dentro do setting terapêutico, de conhecer a vida dessa pessoa e fazer com que ela consiga identificar em que momento da vida ou com que frequência ela costuma ter esses comportamentos e a função desses comportamentos. E, a partir daí, trabalhamos as alternativas, só que dessa vez saudáveis para lidar com esse tipo de problema. O papo está muito bom, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu quero perguntar para o nosso psicólogo queridíssimo, que está respondendo com sabedoria,
Existe ansiedade para a criança e o adolescente, o jovem que recém se formou na faculdade, entra no mercado de trabalho e muitas portas são negadas, enfim, como lidar com isso? Tem tratamento diante desse quadro? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui do nosso programa Saúde e Fé, que vai para o intervalo, mas antes esse recadinho só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para a sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.